Na primavera, os carrapatos e pulgas começam a reaparecer nos jardins. E assim que invadem as casas, livrar-se deles pode se tornar muito difícil. Por isso, controlá-los antes que entrem em casa é fundamental. A maioria das pessoas pensa que a única solução é usar produtos químicos fortes ou chamar um exterminador. Mas existe um item doméstico simples que você já tem em casa e que pode eliminar carrapatos e pulgas na grama de uma forma surpreendentemente eficaz: o enxaguante bucal. Sim, o mesmo enxaguante bucal que você tem no banheiro. Mas antes de borrifar qualquer coisa no seu gramado, você precisa saber como fazer isso corretamente. Vamos lá! Por que certas áreas do seu quintal os atraem? Após o fim do inverno, as condições no seu quintal começam a mudar rapidamente. As temperaturas sobem, a umidade permanece no solo por mais tempo e a grama cresce mais densa. Essas são exatamente as condições que os carrapatos e as pulgas precisam para voltar à atividade. Os carrapatos, em particular, passam grande parte do tempo escondidos em locais baixos no ambiente. Eles permanecem na grama sombreada, ao longo de cercas, sob arbustos e nas bordas dos gramados, onde a umidade é maior. Quando chega a primavera, eles sobem nas pontas das folhas de grama e em pequenas plantas. De lá, simplesmente esperam por um hospedeiro que passe por perto. Eles não pulam nem perseguem, eles esperam. Quando um animal de estimação, uma pessoa ou um animal selvagem roça na grama, o carrapato se agarra rapidamente e começa a procurar um lugar para se fixar. As pulgas se comportam de maneira diferente, mas prosperam nos mesmos tipos de ambientes. Aí a grama quente e ligeiramente úmida oferece a elas o local perfeito para se multiplicarem. É por isso que muitos proprietários de casas notam a presença deles repentinamente nesta época do ano. As pragas podem já estar presentes em pequeno número, mas a primavera oferece as condições necessárias para que se multipliquem rapidamente. Outra coisa que muitas pessoas não percebem é que seu quintal pode estar recebendo visitantes que ajudam a trazer essas pragas. Animais como guaxinins, gatos de rua, roedores e até mesmo veados podem carregar carrapatos e pulgas pelo quintal à noite. Quando se movem pela grama alta ou áreas sombreadas, alguns desses parasitas se desprendem e começam a viver ali. É assim que um quintal que parecia perfeitamente normal na temporada passada pode, de repente, se tornar um lugar onde carrapatos e pulgas se escondem na grama. Se você já caminhou pelo seu gramado e depois encontrou um carrapato em sua roupa ou em seu animal de estimação, já viu como isso acontece facilmente. E, uma vez que começam a se instalar em um quintal, tendem a se concentrar em áreas específicas. Essas áreas são exatamente os lugares que a maioria dos proprietários ignora. A sombra é um dos fatores mais importantes. Áreas sob árvores, ao longo de cercas, perto de arbustos ou canteiros, tendem a reter mais umidade e a permanecer mais frescas durante o dia. Os carrapatos, em particular, evitam a luz solar direta e seca, pois ela pode desidratá-los rapidamente. É por isso que eles preferem as partes do jardim, onde a grama é mais densa e o solo permanece ligeiramente úmido. As pulgas também prosperam em condições semelhantes. Elas preferem áreas onde os animais passam com frequência. Se um cachorro descansa embaixo de uma árvore, caminha sempre pelo mesmo caminho ou passa tempo perto de uma cerca, essa área se torna mais atraente para as pulgas se instalarem e se reproduzirem. Outro foco comum é a borda do gramado. A divisa entre o seu quintal e a vegetação próxima, como áreas arborizadas, arbustos ou ervas daninhas altas, muitas vezes se torna uma zona de transição para a vida selvagem. Pequenos animais que transitam por essas áreas podem carregar carrapatos e pulgas, deixando alguns deles na grama ao passarem. É por isso que muitos proprietários de casas percebem o problema, primeiro nas laterais do quintal, em vez do centro. Pilhas de folhas, a lenha empilhada e cantos do jardim desorganizados também podem criar pequenos ambientes onde as pragas se sentem protegidas. Esses locais retêm a umidade e bloqueiam o vento, dando aos carrapatos e pulgas um lugar para se esconderem durante o dia. Entender esses padrões é importante porque mostra exatamente onde o tratamento terá o maior impacto. Em vez de pulverizar aleatoriamente por todo o gramado, concentrar-se nessas áreas problemáticas geralmente produz melhores resultados. Depois de descobrir onde eles preferem se esconder, o próximo passo é entender por que algo tão simples quanto um enxaguante bucal pode tornar essas mesmas áreas muito menos confortáveis para eles. Por que o enxaguante bucal pode eliminar carrapatos e pulgas? À primeira vista, usar enxaguante bucal no gramado pode parecer estranho. Ou a maioria das pessoas pensa nele como algo para o banheiro, não para o jardim. Mas o motivo pelo qual ele pode ajudar contra carrapatos e pulgas está nos ingredientes que contém.
Muitos enxaguantes bucais comuns contêm compostos como mentol, eucaliptol, timol e álcool. Esses ingredientes são projetados para criar um ambiente hostil para bactérias e micro-organismos. Curiosamente, esse mesmo ambiente também pode dificultar a sobrevivência de pequenos parasitas, como carrapatos e pulgas, na grama. Os carrapatos dependem muito de seus órgãos sensoriais para detectar calor, movimento e odor de animais que passam por perto. Compostos fortes de mentol e eucalipto podem sobrecarregar esses sentidos, tornando as áreas tratadas muito menos atraentes para eles. Em vez de esperar nas pontas das folhas de grama por um hospedeiro, aí eles frequentemente começam a se afastar de áreas onde esses odores fortes estão presentes. As pulgas reagem de maneira semelhante. Seus pequenos corpos são muito sensíveis a certos óleos vegetais e compostos à base de álcool. Quando essas substâncias são espalhadas pela grama, podem perturbar o ambiente que as pulgas usam para se esconder e se movimentar no gramado. Outro motivo pelo qual o enxaguante bucal funciona bem para tratar jardins é que ele se espalha facilmente com água. Quando diluído e pulverizado nas áreas problemáticas, ele pode revestir as folhas da grama e alcançar os locais sombreados, onde carrapatos e pulgas preferem ficar. Muitos proprietários preferem experimentar primeiro esse tipo de solução caseira, pois evita a aplicação imediata de pesticidas químicos mais fortes em todo o quintal. Animais de estimação, crianças e animais selvagens costumam frequentar os mesmos locais onde os tratamentos são aplicados. Portanto, usar uma abordagem mais suave pode parecer um primeiro passo mais seguro. Claro, a chave para o sucesso é a aplicação correta. Simplesmente espalhar enxaguante bucal pelo gramado não produzirá os resultados esperados. Existe uma maneira específica de misturar e aplicar o produto para que se espalhe adequadamente pelas áreas onde carrapatos e pulgas se escondem. Vamos ver exatamente como preparar essa mistura. Preparando o spray bucal para jardim da maneira correta. Esta é a parte mais importante, porque mesmo um tratamento simples para o jardim pode falhar se a mistura for feita de forma descuidada, se o produto for pulverizado nos lugares errados, ou se o gramado for encharcado em vez de receber uma camada fina de produto. Se você for usar enxaguante bucal como primeiro passo para pulverizar o jardim, mantenha o método simples. O objetivo não é encharcar a grama, mas sim espalhar uma camada leve e uniforme sobre os locais onde carrapatos e pulgas têm maior probabilidade de se esconder. Comece com um pulverizador de bomba, um pulverizador de jardim ou até mesmo um borrifador limpo, caso esteja tratando uma área muito pequena. Um pulverizador de bomba é melhor para a maioria dos jardins, pois proporciona uma cobertura mais ampla e ajuda o líquido a se espalhar de maneira mais uniforme. Antes de adicionar qualquer coisa, certifique-se de que o pulverizador esteja limpo. Se ainda houver resíduos de herbicida, pesticida ou fertilizante antigo em seu interior, não o utilize para esta mistura. Enxague-o bem primeiro. Para uma mistura básica, despeje uma xícara de enxaguante bucal e 3 xícaras de água. Em seguida, adicione uma colher de chá de detergente. O enxaguante bucal fornece o aroma forte e os ingredientes ativos. A água ajuda a espalhar a mistura por uma área maior da grama. O detergente ajuda o líquido a aderir às folhas da grama, evitando que escorra muito rapidamente. Em seguida, feche o pulverizador e agite-o suavemente. Não agite com muita força para evitar a formação de espuma excessiva dentro do reservatório. Misture apenas o suficiente para que todos os ingredientes se incorporem bem. Antes de pulverizar todo o gramado, teste primeiro em uma pequena área escondida. Pulverize uma seção e observe a reação da grama. Isso é importante porque alguns gramados são mais sensíveis do que outros, principalmente em clima quente ou se a grama já estiver estressada. Assim que a área de teste parecer adequada, comece a pulverizar lentamente. A grama deve ficar levemente úmida, não encharcada. Essa parte é importante. Se você encharcar o gramado, desperdiçará a mistura, que escorrerá para o solo, em vez de permanecer onde os carrapatos e pulgas estão se movimentando, e à espreita. Os melhores locais para pulverizar são as bordas do gramado, cercas, áreas sombreadas, embaixo de arbustos, perto de pilhas de lenha, ao redor dos canteiros, ao lado de galpões, perto de caminhos percorridos pelos animais de estimação e nos locais onde seu cachorro gosta de descansar. Esses são os lugares mais importantes. Muitas pessoas cometem o erro de pulverizar o centro do quintal e ignorar as bordas, mas é nas bordas que a atividade dos animais costuma ser mais intensa. Se o seu quintal for predominantemente aberto e ensolarado, talvez não seja necessário pulverizar tudo. Concentre-se nas áreas mais frescas, onde a umidade se mantém por mais tempo. Se o seu quintal tiver muita sombra, vegetação rasteira densa ou paisagismo elaborado,
A cobertura é mais importante, pois essas áreas protegidas podem abrigar pragas por mais tempo. Existem também algumas maneiras de ajustar a mistura dependendo da situação. Se você estiver tratando uma pequena área problemática, como um canto sombreado ou uma trilha de animais de estimação, a mistura básica é suficiente. Borrife levemente e mantenha o tratamento direcionado. Se a grama for muito alta e o quintal tiver muita sombra úmida, alguns proprietários optam por tornar o spray um pouco mais concentrado, reduzindo um pouco a quantidade de água, mas não exagere. Mais concentrado nem sempre significa melhor. Produto muito concentrado pode ser prejudicial a certos tipos de grama e deixar um cheiro mais forte do que o desejado. Se a área problemática estiver perto de um deck, borda de pátio, canil ou base de cerca, pulverize essas zonas de borda cuidadosamente, pois é onde geralmente ocorre a movimentação. Os carrapatos costumam esperar onde os animais roçam na vegetação, e não no meio do campo aberto, onde o sol bate com mais força. Se você está lidando com um quintal infestado por pulgas e com grande circulação de animais de estimação, a consistência é mais importante do que aumentar a concentração do produto. Uma aplicação leve e uniforme, repetida corretamente, geralmente é melhor do que uma única aplicação excessiva feita de forma inadequada. O momento da aplicação também é importante. E pulverize no início da manhã ou no final da tarde, quando o sol não está tão forte. Evite pulverizar durante o período mais quente do dia, pois o calor pode secar a mistura muito rapidamente e prejudicar o gramado. Evite também pulverizar pouco antes da chuva, pois a chuva pode lavar o produto antes que ele tenha a chance de se fixar onde é necessário. E mais uma coisa, não borrife diretamente nos seus animais de estimação. Esta mistura é para o quintal, não para o animal. Se o seu cão ou gato estiver com pulgas ou carrapatos, o tratamento do quintal por si só não é suficiente. O CDC recomenda verificar diariamente se há carrapatos nos animais de estimação, removê-los imediatamente, reduzir os criadouros de carrapatos no quintal e conversar com o seu veterinário sobre os melhores produtos preventivos para o seu cão. O CDC também observa que a pulverização externa não deve ser a única forma de proteção contra carrapatos. Portanto, a maneira mais fácil de lembrar disso é simples. Misture levemente, pulverize levemente, concentre-se nas bordas, foque nas áreas sombreadas e nunca aplique em toda a área como se estivesse regando o gramado. Feito isso, a próxima pergunta que todo proprietário quer ver respondida é: em quanto tempo isso começa a fazer efeito? O que acontece depois de pulverizar o gramado? Assim que a mistura se deposita na grama, o ambiente nas áreas tratadas começa a mudar. O aroma de mentol e eucalipto se espalha pelo gramado e chega aos locais sombreados, onde carrapatos e pulgas normalmente se escondem. Em vez de pensar nessa mistura como algo que os mata imediatamente, ela age tornando o ambiente desconfortável para eles. Os carrapatos normalmente esperam nas pontas das folhas de grama até que um animal passe por perto. Mas quando o forte odor se espalha pela grama, esses locais de espera deixam de ser adequados. Em vez de permanecerem no mesmo lugar, muitos começam a se afastar das áreas tratadas. As pulgas reagem de forma semelhante. Seus corpos são muito sensíveis a óleos vegetais fortes e ingredientes alcoólicos. Quando a mistura reveste a pele, a grama perturba os pequenos espaços onde eles normalmente se escondem e se movimentam, tornando essas áreas menos atraentes para que permaneçam ativos. Portanto, o objetivo aqui não é o extermínio instantâneo. O objetivo é expulsem-nos dos locais onde seus animais de estimação e sua família passam tempo. Ao alterar o ambiente da grama, você reduz as chances de carrapatos e pulgas se fixarem em animais que passam pelo quintal. E se esta dica já está ajudando você a enxergar seu quintal de uma forma diferente, reserve um tempinho para dê um like no vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda mais proprietários de casas a descobrir maneiras práticas de lidar com pragas em casa. Outro fator que contribui para a eficácia deste tratamento é a circulação de ar. À medida que a mistura seca na grama, o aroma se espalha entre as folhas, onde os carrapatos se escondem. Normalmente se escondem. Mesmo uma leve brisa que passa pelo gramado pode carregar esse cheiro por áreas sombreadas, onde essas pragas costumam ficar à espreita. Mas isso funciona melhor quando o tratamento é repetido corretamente. Uma única aplicação pode perturbar o ambiente por um curto período, mas reaplicá-la após alguns dias ajuda a se evitar que as pragas voltem a ocupar as mesmas áreas. No entanto, mesmo após o tratamento do gramado, alguns proprietários ainda notam o reaparecimento de carrapatos ou pulgas. E o motivo, muitas vezes, não tem nada a ver com a grama em si. Geralmente, a causa são os animais que circulam pelo quintal diariamente. Por que pulgas e carrapatos às vezes voltam,
Mesmo após pulverizar o quintal, alguns proprietários ainda notam o reaparecimento de carrapatos ou pulgas alguns dias depois. Quando isso acontece, nem sempre significa que o tratamento falhou. Em muitos casos, significa simplesmente que as pragas se deslocaram da área tratada e foram parar em algum lugar próximo. Lembre-se, a mistura de enxaguante bucal inicialmente altera o ambiente na sua grama, ao fazendo com que carrapatos e pulgas não queiram ficar por lá. Quando o aroma se espalha pelo gramado, muitos deles saem daqueles locais. Mas isso não significa que eles desapareçam. Desaparecem completamente. Podem se deslocar para áreas não tratadas, como as bordas do seu quintal, vegetação densa próxima ou até mesmo o quintal do vizinho. E é aí que os animais de estimação ainda podem pegá-los. Um cachorro correndo na grama do vizinho, ao longo de uma cerca ou perto de uma área arborizada, pode facilmente trazer carrapatos ou pulgas para o seu quintal. O mesmo pode acontecer quando animais selvagens transitam pela área. Animais como guaxinins, gatos vadios, esquilos e veados frequentemente atravessam várias propriedades à noite. Ao passarem pela grama e pelos arbustos, podem carregar carrapatos e pulgas consigo e deixar alguns pelo caminho. Por isso, a melhor maneira de lidar com esse problema é combinar alguns hábitos simples. Primeiramente, mantenha seu próprio quintal menos convidativo para eles. Apare a grama alta regularmente e reduza as áreas sombreadas e úmidas onde os carrapatos costumam aparecer. Eles gostam de se esconder. Limpar pilhas de folhas, podar arbustos e remover a desordem ao redor de cercas ou pilhas de madeira pode fazer uma grande diferença. Em segundo lugar, concentre sua pulverização em zonas de fronteira, não apenas no meio do gramado. As cercas, os limites da sua propriedade, áreas próximas a arbustos e locais onde os animais de estimação costumam circular são os pontos de entrada para pragas no quintal. Terceiro, verifique seus animais de estimação depois que eles passarem um tempo ao ar livre. Uma rápida inspeção ao redor das orelhas, pescoço, patas e barriga pode ajudar a detectar carrapatos antes que eles se instalem ou caiam dentro de casa. E por fim, a consistência é mais importante do que fazer tudo apenas uma vez. Repetir os tratamentos no jardim ocasionalmente durante a estação ajuda a manter o ambiente menos poluído, confortável para essas pragas, para que elas não voltem a se instalar facilmente. Ao cuidar do quintal, das cercas e dos seus animais de estimação em conjunto, você dificulta bastante a infestação de pulgas e carrapatos ao redor da sua casa. Mas ainda existem alguns erros comuns que fazem com que muitos tratamentos de jardim falhem completamente. E evitar esses erros pode fazer uma grande diferença na eficácia desse método. Como recuperar o controle do seu quintal? Assim que você começar a cuidar do quintal adequadamente com o tempo, a maioria dos proprietários começa a notar uma diferença gradual. O gramado passa a parecer mais seguro para os animais de estimação circularem, e as áreas onde carrapatos e pulgas costumam se esconder ficam menos ativas. Isso porque o objetivo desse método não é apenas pulverizar uma vez e esquecer. O verdadeiro objetivo é mude o ambiente do seu quintal para que essas pragas parem de escolhê-lo como abrigo. Carrapatos e pulgas sobrevivem melhor em locais sombreados, ligeiramente úmidos e protegidos do vento. Quando essas condições se mantêm por longos períodos, eles podem se esconder na grama e esperar que animais passem por perto. Mas, ao tratar essas áreas regularmente e manter o jardim limpo, as condições começam a mudar. A grama se torna menos confortável para eles. E eles começam a se afastar das áreas onde animais de estimação e pessoas passam mais tempo. Por isso, pequenos hábitos no quintal podem fazer uma grande diferença ao longo do tempo. Manter a grama aparada permite que a luz solar e a circulação de ar cheguem ao solo. Os carrapatos, em particular, têm dificuldade em ambientes secos e abertos, então simplesmente reduzir áreas densas e sombreadas pode naturalmente afastá-los. As pulgas também tendem a preferir áreas protegidas, onde os animais costumam descansar, então limpar esses locais ajuda a interromper seu ciclo. Observe seu quintal e identifique os locais onde as pragas têm maior probabilidade de se esconder. Áreas sob arbustos, ao longo de cercas, perto de galpões, pilhas de lenha e ao redor das bordas do jardim são esconderijos comuns. Se essas áreas permanecerem desorganizadas, úmidas ou com muita sombra, podem se tornar pequenos abrigos onde carrapatos e pulgas se instalam. Limpar essas áreas não significa mudar todo o seu quintal. Às vezes, basta podar um arbusto, remover pilhas de folhas ou impedir que a grama cresça demais nas bordas. Quando esses espaços ficam mais abertos, as pragas perdem a proteção da qual dependem. Outro hábito que ajuda é repetir o tratamento durante os meses mais quentes,
Como animais selvagens e de estimação circulam pelos jardins regularmente, as pragas podem, por vezes, ser reintroduzidas. Um tratamento leve de tempos em tempos mantém o ambiente da grama menos atrativo para eles, o que dificulta a infestação por novas pragas. Verificar os animais de estimação após eles passarem um tempo ao ar livre também desempenha um papel importante. Passar as mãos pelo pescoço, orelhas, patas e barriga do seu cão depois que ele entrar em casa ajuda a detectar carrapatos precocemente, antes que se fixem por longos períodos ou caiam dentro de casa. Ao combinar essas medidas, tratar o quintal, cuidar das áreas sombreadas e verificar os animais de estimação, todo o ambiente se torna muito mais difícil para carrapatos e pulgas se instalarem. E essa é a verdadeira vantagem de lidar primeiro com o problema externamente. Uma vez que pulgas ou carrapatos se espalham dentro de casa, eles podem se esconder em tapetes, roupas de cama e móveis, o que torna muito mais difícil eliminá-los. Impedir que esse ciclo comece no quintal economiza tempo, dinheiro e frustração mais tarde. Portanto, se você encontrar carrapatos ou pulgas na sua grama nesta primavera, agir cedo pode fazer uma grande diferença para o resto do ano, a temporada. Mas se você achou isso útil, reserve um momento para curta o vídeo e inscreva-se. Isso ajuda mais proprietários a descobrir maneiras práticas de lidar com pragas em suas casas. E se você já tentou algo parecido no seu quintal, compartilhe sua experiência nos comentários. Suas dicas podem ajudar outras pessoas a resolver o mesmo problema mais rapidamente.